É interessante que, então, assim, existe uma... por todo o país, né, por todo o Império, pela Nova República, a recepção em relação à proclamação da República pelas pessoas negras foi semelhante em todos os lugares do Brasil. É essa a visão mais ou menos que você está passando, né? Existia esse desconforto em relação à proclamação como alguma coisa que revogaria possivelmente a abolição. Ao mesmo tempo, dá para perceber que você coloca que a abolição da escravatura foi realmente um acontecimento fundamental, evidentemente, mas que existia que os negros identificavam aquilo como uma conquista deles, inclusive, né? Então, eu queria que você dissesse agora como é que você vê, porque ao longo do tempo parece que o 13 de maio foi sendo revisado, né, como uma data importante para os negros, e ele foi se transformando ele foi sendo visto muito criticamente ao longo do tempo, né? Eu acho que mudando essa percepção. Então, foi da festa, vamos dizer, da abolição, para a revolta em relação a ter sido o último país a abolir a escravatura, de ter todo um contexto político em volta que marginalizava os negros na sociedade. Como é que você vê esse caminho, essa questão da abolição, especificamente do 13 de maio, né, hoje, que está sendo visto muito criticamente como uma data de festejos para os negros? Bom, em primeiro lugar ainda, Sérgio, com relação à pergunta anterior que você retomou no comecinho da sua pergunta, a gente sempre fica com medo porque esse período histórico é um período que é para a gente pensar com matizes, né? Então, havia sim em movimentos organizados como a Guarda Negra, a gente consegue perceber nas fontes essa clara desconfiança, né, com relação à República e até um projeto de terceiro reinado. Mas como estava falando anteriormente, tudo isso é muito difícil de capturar nas fontes, porque inclusive a imagem que se tinha, né, tem até um livro famoso que explora bem essa metáfora, é de que na República não houve manifestação, de que na República o povo permaneceu bestializado, como um povo que não interessado, ou pelo menos isso não é da minha conta, né? Então eu não sei se todos os negros no Brasil tinham a mesma perspectiva, mas a gente pode flagrar sim que havia movimentos organizados que dão inteligibilidade para o que aconteceu em São Luís e conversam com aquele evento. Agora, o que você está perguntando é muito interessante, que são as mudanças de significado do 13 de maio, né? Bom, em primeiro lugar, é preciso se dizer que, para os movimentos negros da primeira metade do século XX, o 13 de maio era uma data central. Inclusive, o que a gente lê, os estudos do Petrônio Domingues mostram isso, o que a gente lê, por exemplo, na imprensa negra de São Paulo, no Clarim da Alvorada, em 1920, é que é necessário uma segunda abolição, uma outra abolição, uma nova abolição. Então, a abolição era uma coisa tida como uma coisa importante, uma incompleta, precisava de mais coisas do que mais reformas políticas do que aconteceram no período. Mas o 13 de maio ele era assim, uma data simbólica e disputada pelos movimentos negros, pela imprensa negra, como o lugar, como o marco simbólico a partir do qual não só a conquista da cidadania, mas a partir do qual se trama a pertença da população negra à nação brasileira.
a nação brasileira. Então, o 13 de maio era uma data muito, muito, muito relevante. E quando a gente analisa as memórias, quando a gente analisa também o processo de abolição, ele é muito relevante, ou seja, não só o 13 de maio, mas a luta das pessoas para conseguir uma carta de autonomia, a luta das pessoas para conquistar direitos. Se eu não me engano, é nas memórias do Medeiros Albuquerque que ele fala: só quem não viu esse processo pode imaginar que a abolição é uma concessão, que a abolição é uma... Só quem não viu, quer dizer, o processo, o movimento social no país, a gente na rua, pessoas fugindo, só quem não viu, quer dizer, o que foi aquele período histórico, pode imaginar a abolição como concessão. Então, isso... Agora, o que você teve no Brasil a partir dos anos 70 foi uma reação legítima ao que era a narrativa pedagógica do Estado sobre a abolição. Então, houve um investimento muito grande, que quem tem idade vai se lembrar de ver nos livros uma narrativa sobre o processo de abolição, onde todo o protagonismo é do Estado. Todo o protagonismo é da princesa, que é o Estado, ou seja, da princesa, com sua pena de ouro, né? Tinha prova de história, com que tipo de pena a princesa assinou? Todo mundo tinha que saber que foi com uma pena de ouro que a princesa assinou, a Lei Áurea, né? Que era essa narrativa, e uma narrativa contada na escola, né? Então, a reação que a gente tem de parte da intelectualidade negra, de parte dos ativistas negros, é para desmontar essa narrativa, que era uma narrativa, inclusive, muito forte ali no período da ditadura. A gente também tem que imaginar, tem que sempre se lembrar que a construção do 20 de novembro, que a construção do Zumbi como figura histórica, pelo esse movimento negro moderno que emerge da década de 70 para cá, ele se dá no final da ditadura, né? No final da ditadura. Então, a narrativa do 13 de maio era uma narrativa incorporada pelo governo autoritário como parte da narrativa da democracia racial. Então, é absolutamente compreensível, quando a gente vai olhar ali no centenário da abolição, aquela narrativa a farsa da abolição, quer dizer, a mentira da abolição. Quer dizer, em 1988, você se consolidou um pouco essa narrativa sobre a mentira da abolição, a farsa da abolição. Mas eu acho que isso também envolve, quer dizer, uma outra coisa. Esses movimentos negros da primeira metade do século XX, esses intelectuais negros que, de uma certa maneira, articularam um ideário de segunda abolição, quando a gente analisa os seus discursos, analisa o que eles estão fazendo, eles falam assim: nós estamos aqui numa luta contra o preconceito de cor. Né? A nossa luta é contra o preconceito de... E, de fato, quando você está numa luta contra preconceitos, o valor que te orienta é a liberdade. Se está numa luta contra atitudes e valores preconceituosos, o valor que te orienta é a liberdade. Esse movimento negro moderno, esse movimento negro que emerge a partir de 70 para cá, ele não luta contra o preconceito de cor. Ele luta contra uma coisa que ele chama que é racismo. Ou seja, contra um sistema que distribui oportunidades de maneira desigual. É muito diferente, portanto, o frame, o horizonte pelo qual os termos pelo qual a luta do movimento negro contemporâneo emerge. E se você está numa luta contra um sistema que distribui oportunidades iguais, o centro da sua luta é a igualdade. O valor que tá central é a igualdade. Então, eu acho também que a transição aí da segunda abolição para o 20 de novembro, do ponto de vista dos intelectuais, dos ativistas negros, é a tensão moderna entre liberdade e igualdade pensada do ponto de vista dos negros. Porque mesmo que a gente... mesmo hoje, a recuperação do 13 de maio é uma recuperação completamente diferente. Ou seja, as razões pelas quais a gente recupera o 13 de maio são razões diferentes pelas quais ele era recuperado anteriormente. Então, eu gosto de ver nesse descompasso, né, nesse descompasso crítico,
entre o 13 de maio e o 20 de novembro, não só uma coisa, precisa comemorar, não precisa comemorar, mas como isso revela que a linguagem da crítica negra mudou no século XX. É disso que se trata. Ou seja, da linguagem crítica que os negros construíram para se haver com uma cidadania problemática, para se haver com uma cidadania de segunda classe. Então, é claro que quando você é sociólogo, quando você analisa, você é historiador, e você vê aquele povo todo lutando por uma carta de euforia, é muito desconfortável a narrativa da abolição como farsa, que a abolição não é nada. Você viu, a gente acompanha por documentos, acompanha como aquilo é brigado, como aquilo é conquistado. Né? Tem trabalhos muito interessantes sobre as reivindicações portuárias aí no pós-abolição, das pessoas se negando a castigos físicos. Eu não vou aceitar castigo físico no trabalho porque eu já tenho o 13 de maio. Ou seja, o 13 de maio ele é uma data relevante. Né? Os estudos também que estão recuperando, né? A revolta da Chibata, né? E como eu tenho estudo de Joseph Love, se não me falha a memória, e ele recupera isso, ele fala assim, como que aquele repúdio à Chibata era um repúdio de pessoas que tinham muitas vezes na memória familiar a experiência da escravidão. Ele disse assim, não vou aceitar Chibata porque teve o 13 de maio, teve a abolição. Não posso aceitar castigos corporais aqui na Marinha porque teve a abolição. Então, a abolição ela compõe essa linguagem, mas pensando hoje, o que eu acho é que os termos nos quais a crítica negra contemporânea à realidade social brasileira, ela mudou. E ela mudou decisivamente a partir da incorporação de uma ideia de racismo no seu lugar. Ou seja, racismo é essa palavra, né, que caracteriza o século XX. Né? Eu gosto muito de como Hobsbawm começa os livros dele, que ele é, sobretudo as eras, que ele começa pensando as palavras que surgiram naqueles períodos. Né? E, embora raça seja uma palavra mais antiga, racismo é uma palavra do século XX. Racismo é uma palavra que caracteriza esse século que findou a pouco. Né? Então eu acho que é por aí. Quer dizer, 20 de novembro e 13 de maio são duas datas que articulam de maneira diferente o modo como a consolidação de uma cidadania de segunda classe, de uma cidadania negra nesse sentido, foi